E agora eu queria falar com vocês o que vocês lembram das gravações, né? E o que vocês acham das faixas e tudo. Vamos lá? Vamos lá. O disco abre com toda forma de poder, né? E se não fosse o encarte, eu ia cantar a música errada até hoje, que eu não entendia. O Fidel e Pinochet tiram sarro de você que não faz nada. Eu entendia se berro com você, se der a lua cheia, aquela coisa do ouvir um dum, né? Você trocando de biquíni sem parar. Você acha que é uma coisa e canta aquilo para a vida inteira. E Fidel e Pinochet, e eram imagens não muito usuais também na música, nas letras das composições da época e tudo, né? E o Humberto meio que fala de fascismo, que era uma coisa tão anacrônica falar de fascismo em 1986, e hoje é tão atual, e toda forma está tão atual, né? Temos aqui a participação do Ney Lisboa, que canta com ele, né? Dá para ver, o timbre às vezes se assemelha ali, mas eu vi uma vez não sei se num chat, nesses grupos de engenheiros e tudo, falando, o Ney faz o yeah, o falei, não só, ele canta também, né? Ele canta uns trechos também da música, agora eu não vou lembrar. Mas enfim. Não teria uma forma de morrer por nada. Toda forma de conduta se transforma numa luta armada. Uou! Então, o Ney canta essas partes também. As pessoas às vezes acham que é Humberto. E, cara. Porque eles não cantaram juntos, né? Não cantaram, né? Eles se viram, né? E eu quero dizer assim, que é uma faixa que abre muito bem. Que foi? Sim. A minha esposa perguntando se eu dei remédio para o meu cachorro, que ele tá dodói, tadinho. Eu adoro faixas de abertura de álbuns, né? Tipo assim, tem essas coisas de ficar comparando. Porra, o disco dos Beatles abre com essa faixa foda e não sei o que e tal. E eu acho que toda forma de poder é uma faixa foda para abrir um álbum, né? Eu acho que foi muito, muito, muito feliz a escolha dela para abrir um álbum. Quero saber o que vocês lembram da gravação dessa faixa, como foi. Pitts, vocês já tocavam essa em shows em Porto Alegre? Como é? Já tocava em show, e é uma música para ser feito, como disse, ali é crua, é batida forte, e é pizzicato do começo ao fim, né? Eu acho que a única música é britadeira, não é nem batistaca, é britadeira. E eu me lembro dessa música acho que no Petrópolis, bem no começo, já estava começando a ficar famosa, né? E daí era só, eu presto a exceção que disse para não disse nada, e no nada jogava luz, e daí tu via a plateia, aquilo parecia Então ela era muito forte, e eu acho muito bacana o que ficou de interessante no disco. Eu ouvia, quando a gente deu um intervalo, não tinha as vozes ainda, eu cheguei em casa, em Porto Alegre, botava a fita e ouvia, e aquelas guitarras quase que angelicais no fim, né? Blim, blam, blim, blam, então aquilo assim, contrasta, porque no show era pá, pancada, e daí eu não me lembro de quem foi a ideia de botar aquela guitarra, mas ficou muito legal, né? Ficou aquela pancada, e uma guitarrinha angelical, assim, quase um arpejinho, né? E eu cheguei em casa no intervalo, né, e queria mostrar para minha namorada, olha aqui, e ela, a fim de vamos de uma vez, eu, não, mas olha aqui, ó, blim, blom, ela, que blim, blom, caramba, bora, né, mas eu fiquei fascinado com aquela guitarra, aquele acréscimo, né, porque daí tirou aquela crueza que a gente tinha para dar aquela enriquecida do estúdio, né, aquilo a gente não tinha como fazer ao vivo, e no disco ficou muito legal, não sei se o Barriga lembra como é que foi feita aquela guitarra, aquela coisa meio com eco. Se eu lembro. Eu vou tentar resumir aqui. Essa música que eu já tinha ouvido no show, e ela tinha uma pegada que era um negócio inacreditável. Só que ela não tinha introdução, ela já entrava, sei lá como vocês faziam no show, eu não lembrava mais, mas ela entrava já direto. E não se tinha... E eu achava que era uma música principal, especial do trabalho, né? Tinha que se trabalhar um pouco mais ela, porque ela tinha essa potencialidade. E quando a gente começou a gravar, né, o Humberto a gente chegou para gravar, e ele falou, olha, essa música vai participar o Ney Lisboa. Eu não conhecia o Ney Lisboa, né? Falei, legal, beleza. Quando que ele vai vir? Ele vai vir aí. Depois ele veio e ficou no hotel esperando a gente terminar para chamá-lo, né? Bom, ninguém sabia o que ia acontecer.
né, nessa música. Como todas as músicas, a gente criou muitas situações. E uma delas é que não existia introdução, e eu não tinha mais tempo. Tava acabando o tempo de gravação. Tá? Vocês tinham um prazo para finalizar as gravações, né? E aí, eu falei, cara, não sei se o vídeo se deve lembrar. Então eu contava, 1, 2, eu presto atenção no que eles dizem. Era assim, eu gravei assim. Eu falei, bom, depois eu vejo a introdução. Eu falei dessa forma para eles, e eles acreditaram, não tinha outra ideia melhor, né? Ninguém teve outra ideia melhor. E aí foi. Gravamos a música, tá? E ficou a introdução para depois. Olha só, né? Uma banda que fez para fazer. Já foi difícil gravar a música, tá? O Pete no final do baixo era um negócio que não podia dar errado, né? E foi um trabalho para gravar, porque todas deram um trabalho para gravar. E quando acabou a gravação, o Humberto foi botar voz, e eu achei tão perfeito a música do começo ao fim, que eu comentei, não sei se vocês lembram, cara, como é que o Ney vai cantar depois dessa voz do Humberto? Não tem lugar para o Ney. Aí o Humberto falou assim, mas a gente já convidou ele. Entendeu? Eu falei, tá bom. Então, e aí eles foram embora. Aliás, ia viajar no dia seguinte, e a gente tinha o último dia para concluir. E aí eu falei, cara, a introdução, cara. Vamos fazer a introdução. Aí eu pedi pro Carlos fazer uma caixa marcial, porque aquela caixa aquela música me transportava esse regime autoritarista dessas republiquetas daqui da América Latina, esses, né? Tinha essa coisa do exército, né? Eu viajei na música, né? Então ele faz uma caixa clara no começo. Eu falei, pode fazer. Ele gravou separado essa caixa. E aí eu pedi porque eu não queria tocar nada. Nesse disco eu realmente nem pus a mão em instrumento algum, né? Aí eu chamei o Humberto, ele pegou aquela guitarra, uma guitarra Fender branca que tinha na SA, uma Stratocaster. Falei, cara, faz para mim alguns desenhos melódicos que depois eu ponho no delay. Aí ele fez o Paraná, Paraná. Aí ele foi fazendo pirâmides, eu fui fazendo pirâmides com delay. Mas isso não foi feito dessa forma. Uhum. Foi na intuição, né? Eu pedi para ele fazer uma guitarra, umas 3 ou 4 guitarras, e eles foram embora. E aí eu fiquei com o Mico, que era o Ney Lisboa. Tá? E aí o Ney veio botar voz à tarde, também era tudo rápido, e eu não conseguia identificar a voz dele, que era um pouco mais aguda que a do Humberto. Só que a característica da voz não permitia que você fizesse o estilo que o Ney gostava de cantar, né? Esse gemidinho dele, assim, não tinha espaço para aquilo. É muito visceral a música. Aí eu falei, cara, ouve a voz do Humberto e canta igual ao Humberto. Porque, tanto é que você troca, quando eu troquei as vozes, praticamente a diferença é muito pouco. Só muito pouco. Esses detalhes, né, desvocalistas. Tá? Mas, enfim, foram embora, eu gravei tudo, e depois eu fui trabalhar a introdução. A introdução eu voltei àquela história. Então, eu fiz uma pré-introdução para depois entrar na edição. Fiz uma edição, tá? E depois que terminou, eu até achei que eles não iam gostar, entendeu? Eu falei assim, eu acho que eu interferi de uma forma, mas que eu me aliviei naquele momento ali. Eu falei, puxa, acho que eu consegui. Tá? Eu acho que conseguiu mesmo, assim, porque é uma grande faixa. Foi o maior sucesso do álbum, né? Foi a música, assim, acho que mais estourou no disco e, cara, ela ficou muito boa. Antes da gente passar para a próxima faixa, que é segurança, eu quero agradecer aqui o superchat do Peter Batera. Valeu, Peter. É um prazer imenso acompanhar a live com a participação de Pitts. Adorava tocar na bateria crônica. Todo mundo é uma ilha, eu ligo para você. Olha aí, sensacional. Obrigado, Peter. Muito bom. E meu amigo Edu Henning está falando aqui que o Jeff Beck faleceu. Olha só. Poxa, que chato. Descanse em paz, Jeff Beck, um dos grandes monstros
no bom sentido, né, da guitarra. Nossa. Não tem jeito, né, cara? A galera tá ficando mais velha. Eu ouvi hoje o Reinaldo falando, adorei, assim, eu tenho muito mais passado do que futuro. E é isso, a gente vai ficando mais velho. Eu lembro que a gente chegou a comentar quando é que fala em terceira guerra, é o Longe Demais das Capitais? Longe Demais das Capitais, E a gente estava brincando aquele dia, não sei se a gente falou aquele dia com o Sandro, que era para acrescentar também a terceira idade no... A terceira, acho que falou assim, a terceira guerra, o terceiro sexo é a terceira idade, né?